As mensagens dos três anjos. Capítulo 6. Proclamando as mensagens dos três anjos. O tempo é agora. Se já houve um tempo na história dos adventistas do sétimo dia em que devessem levantar-se e brilhar, esse tempo é agora. Nenhuma voz deve ser impedida de proclamar a mensagem do terceiro anjo. Que ninguém, por medo de perder prestígio no mundo, obscureça um raio de luz que venha da fonte de toda a luz. Aproveitar ao máximo as oportunidades presentes. Aqueles que acreditam nas verdades da mensagem do terceiro anjo precisam de aproveitar agora ao máximo todas as oportunidades para serviço. Muito em breve, teremos muito menos oportunidades favoráveis do que temos agora, para proclamarmos esta mensagem de advertência. Precisamos hoje de obreiros que sejam participantes da natureza divina, homens que possam pôr nova vida nos velhos métodos de trabalho e a quem Deus possa ensinar como alcançar os homens e as mulheres nas igrejas e no mundo, os quais não conhecem as questões que estão mesmo à sua frente. Agora, enquanto temos oportunidade, precisamos de clamar em alta voz, e não te detenhas. Isaías 58, verso 1. Que Deus trabalhe através daqueles que Ele escolhe. Ele vai usar homens humildes, os quais, movidos pelo Espírito Santo, apresentarão uma mensagem que agitará o mundo. O povo de Deus não deve temer. Há um claro contraste entre os que têm o sinal de Deus e os que adoram a besta e a sua imagem. Os fiéis servos de Deus receberão a mais dura perseguição de falsos mestres, que não darão ouvidos à palavra de Deus e que preparam pedras de tropeço para porem no caminho daqueles que querem ouvir. Mas o povo de Deus não deve temer. Satanás não pode ultrapassar o seu limite. O Senhor será a defesa do seu povo. Ele considera o mal feito aos seus servos, por causa da verdade, como sendo feito a si mesmo. Quando a última decisão tiver sido tomada, quando todos tiverem escolhido de que lado estão, seja a favor de Cristo e dos mandamentos, seja a favor do grande apóstata, Deus levantar-se-á no seu poder, e a boca daqueles que blasfemaram contra ele será para sempre fechada. Todos os poderes opositores receberão o seu castigo. Todo o universo nos convida a proclamar a mensagem. Tudo, no universo, convida os que conhecem a verdade a consagrarem-se, sem reservas, à proclamação da verdade que lhes foi dada a conhecer na mensagem do terceiro anjo. O que vemos e ouvimos chama-nos a cumprir o nosso dever. A operação dos agentes satânicos convida todos os cristãos a ficarem firmes na sua posição. O avanço rápido requer muito mais obreiros. Todos devem sentir um intenso interesse no avanço da mensagem do terceiro anjo. O trabalho de proclamar esta mensagem já atingiu grandes proporções, mas deve avançar ainda mais rapidamente. Precisamos de muito mais obreiros, e o leal povo de Deus, cheio de um espírito de abnegação, deve dar agora, alegre e liberalmente, para que sejam proporcionadas facilidades para a entrada em novos territórios. Em muitos lugares, a obra tem sido atrasada devido à escassez de meios. A censura de Deus repousará sobre aqueles que não veem em seu auxílio contra os fortes poderes das trevas. Deus atuará por meio de instrumentos humildes qualificados pelo seu Espírito. Ao chegar à altura para ela ser dada com o máximo poder, o Senhor agirá através de humildes instrumentos, dirigindo a mente dos que se consagram ao seu serviço. Os obreiros serão mais qualificados pela unção do seu Espírito do que pela preparação em instituições de ensino. Homens de fé e oração serão levados a sair com um santo zelo, anunciando as palavras que Deus lhes dá. Os pecados de Babilônia serão revelados. Os terríveis resultados da imposição das observâncias da Igreja pela autoridade civil, as incursões do espiritismo, os furtivos, mas rápidos, progressos do poder papal, tudo será desmascarado. O povo será comovido por meio destes solenes avisos. Milhares de milhares que nunca ouviram palavras como essas escutá-las-ão. Ouvirão, com espanto, o testemunho de que Babilônia é a igreja caída por causa dos seus erros e pecados, por causa da sua rejeição da verdade que o céu lhe enviou. A conversão, ou a reconversão, é a preparação necessária. Devemos ansiar, de todo o coração, uma reconversão completa, para que a verdade possa ser entronizada no coração e na mente, e, com a ajuda do Espírito Santo,
podemos ser preparados para apresentar a mensagem do terceiro anjo diante de outros que necessitam muito dela. Agora é a nossa oportunidade. Que Deus nos ajude, para que possamos ser convertidos. Uma mensagem unificada proclamada com poder. Devemos levar uma mensagem clara ao mundo. Não devemos dar ouvidos aos conselhos nem seguir os planos sugeridos pelos descrentes. Não devemos minimizar as verdades especiais que nos separaram do mundo e que nos tornaram no que somos, porque elas estão repletas de interesses eternos. As mensagens dos primeiro, segundo e terceiro anjos devem ser dadas ao mundo. Estes anjos, anunciados em Apocalipse, representam o povo de Deus que vai proclamar a verdade adequada para os tempos. Deus deu-nos luz através do profeta de Patmos, em relação às coisas que estão agora a acontecer no último tempo que resta, e, com a pena e a voz, devemos proclamar a verdade ao mundo, não de forma tímida e sem espírito, mas com a demonstração do poder de Deus. A obra para este tempo é representada pelos primeiro, segundo e terceiro anjos, ao voarem pelo meio do céu. A mensagem do primeiro anjo não perde nada da sua força, porque o segundo seguiu, e a proclamação da mensagem do terceiro anjo não invalida as mensagens anteriores. Estes anjos, com as suas mensagens, representam o povo de Deus que apresenta a verdade ao mundo. A mensagem não será silenciada. A falsa religião pode prevalecer, a iniquidade generalizar-se, o amor de muitos pode arrefecer, pode perder-se de vista a cruz do Calvário, e as trevas, como um manto de morte, espalhar-se sobre o mundo. Toda a força da corrente popular pode voltar-se contra a verdade. Conspiração após conspiração pode ser formada para aniquilar o povo de Deus. Porém, na hora de maior perigo, o Deus de Elias levantará instrumentos humanos para dar uma mensagem que não será silenciada. Nas populosas cidades da terra, e nos lugares onde os homens têm ido mais longe em falar contra o Altíssimo, a voz de severa repreensão será ouvida. Corajosamente, homens indicados por Deus denunciarão a união da Igreja com o mundo. Com fervor chamarão homens e mulheres para que deixem de observar uma instituição de feitura humana para passarem a guardar o verdadeiro sábado. Montanhas de dificuldades serão removidas. Deve acontecer, neste período, uma série de eventos que revelarão que Deus é Senhor da situação. A verdade será proclamada em linguagem clara e inconfundível. Como povo, devemos preparar o caminho do Senhor, sob a orientação soberana do Espírito Santo. O Evangelho deve ser anunciado na sua pureza. A corrente de água viva deve aprofundar-se e alargar-se ao fazer o seu percurso. Em todos os campos, de perto e de longe, homens serão chamados a deixar o arado e a deixar as vocações mais comuns de negócios comerciais, que, em grande medida, ocupam a mente, e serão educados em conexão com homens de experiência. À medida que aprenderem a trabalhar com eficácia, proclamarão a verdade com poder. Através dos mais maravilhosos atos da providência divina, montanhas de dificuldades serão removidas e lançadas no mar. A mensagem, que significa tanto para os habitantes da terra, será ouvida e entendida. Os homens conhecerão o que é a verdade. Para frente, sempre para frente, a obra avançará, até que toda a terra tenha sido advertida. E então virá o fim. Ser rápidos a reconhecer o girar do leme da providência. De áreas que menos esperamos virão vozes a motivar-nos a irmos em frente na obra de dar ao mundo a última mensagem de misericórdia. Ministros e povo, despertem. Sejam rápidos a reconhecer e a aproveitar todas as oportunidades e vantagens oferecidas pelo girar do leme da providência. Deus, Cristo e os anjos celestes estão a trabalhar intensamente para manter sob controle a ferocidade da ira de Satanás, a fim de que os planos de Deus não sejam subvertidos. Deus vive e reina. Está a dirigir os assuntos do universo. Que os seus soldados avancem para a vitória. Que haja perfeita união nas suas fileiras. Que levem a batalha até as portas. Como poderoso vencedor, o Senhor operará em seu favor. Proclamar sem hesitação nem vacilação. As mensagens dos primeiro, segundo e terceiro anjos devem ser proclamadas sem qualquer hesitação ou vacilação, mas com poder do alto. Sabemos em quem temos crido. Sabemos que,
Ao obedecermos a palavra que nos enviou, Ele dará às nossas palavras poder que convencerá e converterá almas. Deve ser apresentada judiciosamente, na sua verdadeira dignidade. Deus tem uma obra a ser feita, que os obreiros ainda não compreenderam completamente. Os ministros e os homens sábios do mundo devem ser testados pela luz da verdade presente. A mensagem do terceiro anjo deve ser posta perante eles judiciosamente, na sua verdadeira dignidade. Deve haver uma procura de Deus muito fervorosa, um estudo muito profundo, porque as capacidades mentais serão requisitadas ao máximo, para fazer planos que coloquem a verdade de Deus numa plataforma mais elevada. Revelem as verdades através de atos de serviço atencioso. Aos professores, aos ministros, médicos e enfermeiros, digo que, se quiserem, podem ter êxito na revelação das verdades da mensagem do terceiro anjo. Isto não será feito apenas mediante a pregação da palavra, mas por meio de atos de atencioso serviço. É o espírito da palavra de que tanto precisamos. Aqueles que têm o Espírito de Cristo farão as suas obras. Proclamadas por jovens e idosos. Todas as idades devem preparar-se para proclamar a mensagem da justiça de Cristo. De uma extremidade do mundo até a outra, a mensagem da justiça de Cristo deve ser proclamada pelos lábios humanos, para preparar o caminho do Senhor. A mensagem final, a mensagem do terceiro anjo, deve ser proclamada durante este período da história do mundo. Os jovens, os de meia idade e os idosos devem desempenhar um papel pessoal na preparação das suas próprias almas para o grande evento que terá lugar em breve, a segunda vinda de Cristo nas nuvens do céu. Ao fazê-lo, podem refletir luz sobre muitas outras pessoas. Crianças levarão a mensagem. Tal como as crianças cantavam, nos átrios do templo, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Marcos 11, verso 9. Também, nestes últimos dias, vozes de crianças se levantarão para dar a última mensagem de advertência a um mundo a perecer. Quando os seres celestes virem que já não é permitido aos homens apresentarem a verdade, o Espírito de Deus descerá sobre as crianças, e elas farão um trabalho na proclamação da verdade que obreiros mais velhos não podem fazer, porque o seu caminho estará bloqueado. Os jovens devem ser envolvidos. Deviam ser estudados os melhores métodos para adequar jovens, rapazes e raparigas, para terem responsabilidades e para ganharem almas para Cristo. Deveriam aprender a encontrar-se com as pessoas e a apresentar a mensagem do terceiro anjo de maneira atrativa. Pessoas antes indiferentes envolver-se-ão no serviço. Na obra final da mensagem do terceiro anjo, muitos, que há muito tempo estavam na praça como indolentes e indiferentes, darão ouvidos à comissão, e envolver-se-ão em serviço ativo para o Mestre. Deus tem lugares de utilidade no campo nacional, e nas regiões distantes, que podem ser aceitavelmente preenchidos pelos homens mais humildes, de variados talentos, mesmo que nunca tenham sido ordenados por imposição de mãos humanas. Há muito que Deus espera que o espírito missionário envolva toda a igreja, para que todos trabalhem, na alguma parte do mundo, como se estivessem na presença das hostes do céu. De cidade em cidade. A verdade deve brilhar nos grandes centros populacionais. A verdade não deve ficar escondida nos recantos da terra. Deve ser tornada conhecida, deve brilhar nas nossas grandes cidades. Como Cristo, os mensageiros do Altíssimo hoje devem ocupar a sua posição nos grandes centros populacionais, onde podem encontrar-se com pessoas de todo o mundo. Como Ele, devem transmitir a luz verdadeira, devem semear a semente do Evangelho, devem libertar a verdade da sua associação com o erro e apresentá-la na sua simplicidade e clareza originais, para que os homens as compreendam. A mensagem do terceiro anjo é uma mensagem mundial. Deve ser apresentada em todas as cidades, em todas as aldeias, deve ser proclamada nas áreas importantes e nas menos importantes. As áreas mais difíceis não devem ser ignoradas. A solene e sagrada mensagem de advertência precisa de ser proclamada nos campos mais difíceis, e nas cidades mais pecaminosas, em todos os lugares onde a luz da grande tripla mensagem angélica ainda não raiou. Todos devem ouvir o último convite para as bodas do Cordeiro. A mensagem da verdade presente deve ser proclamada de vila em vila, de cidade em cidade, de país em país, não com exibições exteriores, mas no poder do Espírito.
À medida que, na simplicidade do Evangelho, forem expostos os divinos princípios que, por palavra e exemplo, o nosso Salvador veio apresentar neste mundo, o poder da mensagem far-se-á sentir. Neste tempo, tem de se apoderar de cada obreiro uma nova vida, oriunda da fonte de toda a vida. Oh! Quão pouco compreendemos a grandeza da nossa missão! Necessitamos de uma fé fervorosa e decidida e de uma coragem inabalável. O tempo que temos para trabalhar é breve, e temos de o fazer com zelo incansável. Consigam entrar nas cidades. O Senhor está a falar ao seu povo nesta altura, e diz: consigam entrar nas cidades, e proclamem a verdade com simplicidade e com fé. O Espírito Santo atuará através dos vossos esforços para impressionar os corações. Não introduzam doutrinas estranhas na vossa mensagem, mas falem as palavras simples do Evangelho de Cristo, as quais jovens e idosos podem entender. Tanto os que não têm instrução como os mais instruídos devem compreender as verdades da mensagem do terceiro anjo e devem ser ensinados com simplicidade. Se querem abordar as pessoas de forma aceitável, humilhem o vosso coração diante de Deus, e aprendam os seus métodos. Pessoas honestas nas cidades estão à espera para conhecer as mensagens. Foi-me dito: diz ao meu povo que o tempo é curto. Devem ser feitos agora todos os esforços para exaltar a verdade. A mensagem deve ser proclamada nas cidades, pequenas e grandes. A mensagem do terceiro anjo deve ser unida à mensagem do segundo anjo, e deve ser proclamada com grande poder nas nossas grandes cidades. Assim será anunciada com grande voz a mensagem que deve preparar um povo para a vinda do Rei. A situação em todas as nossas grandes cidades deve ser estudada, para que a verdade possa ser anunciada a todo o povo. O Senhor tem, nessas grandes cidades, muitos que têm estado à espera para ouvir o som certo, da mensagem que satisfaria a emergência. Em toda a nossa terra, o Senhor tem almas que estão na incerteza. Foram pronunciadas as palavras. Repitam as mensagens na sua ordem. Diz ao meu povo que repita a mensagem envolvente, que deve preparar um povo para a vinda do Rei. Deem ao mundo o conhecimento das mensagens dos primeiro, segundo e terceiro anjos. Confirmem a lei entre os meus discípulos. Há muitos que ouvirão, porque os homens falarão sob a influência do Espírito Santo. Estão 20 anos atrasados, mas que agora a voz de advertência seja ouvida, a falar com voz segura. Levar a mensagem de cidade em cidade. Na mensagem do terceiro anjo, temos uma verdade que deve ser mundial. Deve ser levada de aldeia em aldeia e de cidade em cidade. Portanto, porque tem uma casa confortável e bons privilégios na igreja, não escondam a vossa luz debaixo de um alqueire. Deixem-na brilhar, para que possa dar luz a todos. Deus pede-vos que vão atrás das pessoas que não conhecem a verdade da palavra de Deus, para que possam familiarizá-las com ela. Incluir as cidades onde as mensagens foram primeiro proclamadas. Todas estas cidades do leste quer dizer, o leste dos Estados Unidos da América, onde as mensagens dos primeiro e segundo anjos foram proclamadas com poder, e onde a mensagem do terceiro anjo foi pregada nos primeiros tempos da nossa história como povo especial, separado, devem agora ser, de novo, trabalhadas. A Portland, Maine, a Boston, e todas as muitas vilas ao redor, a cidade de Nova York, e as populosas cidades próximas, a Filadélfia e Baltimore e Washington. Não preciso de enumerar todos os lugares, sabem onde ficam. O Senhor deseja que proclamemos a mensagem do terceiro anjo com poder nestas cidades. Não podemos fazer a impressão adequada nós mesmos, mas Deus pode tocar os corações com as palavras usadas pelos seus mensageiros, de maneira que homens e mulheres sejam influenciados e vejam a salvação de Deus. Quando trabalhamos com todas as forças que Deus nos dá, com coração humilde, pondo toda a nossa confiança em Ele, os nossos trabalhos não serão infrutíferos. Os nossos esforços decididos para levar almas ao conhecimento da verdade para este tempo serão secundados por santos anjos, e muitas almas serão salvas. O Senhor nunca abandona os seus fiéis mensageiros. Ele envia em seu auxílio agentes celestiais e acompanha os seus labores com o poder do Espírito Santo, para convencer e converter.
Todo o céu vai apoiar os vossos apelos. Deve ser proclamada no mundo dos negócios. Temos diante de nós um grande trabalho, a obra de encerramento da história desta terra. Solene é, de fato, o tempo em que estamos a viver, e pesadas responsabilidades repousam sobre nós, como povo. A mensagem do terceiro anjo deve agora ser proclamada, não só nas terras distantes, mas também em lugares próximos negligenciados, onde multidões habitam, não advertidas e não salvas. As nossas cidades, por toda parte, estão a pedir um labor fervoroso e sincero realizado pelos servos de Deus. A mensagem para este tempo deve, agora, ser fervorosamente proclamada no mundo dos negócios. Dia após dia, os centros de comércio e de negócios estão apinhados de homens e mulheres que precisam da verdade para este tempo, mas que não recebem nenhum conhecimento salvífico dos seus preciosos princípios, porque não são feitos esforços fervorosos e perseverantes para os alcançar onde estão. A proclamação envolve todos os ministérios. Deve ser proclamada por todo o povo e por todas as instituições de Deus. Este é um tempo para os servos do Senhor trabalharem com zelo não diminuído para levarem a mensagem do terceiro anjo a todas as partes do mundo. A obra desta mensagem está a espalhar-se longe e perto, contudo, não devemos sentir-nos satisfeitos, mas apressar-nos a levar a outros milhares a verdade relativa à perpetuidade da lei de Jeová. A mensagem deve ser proclamada a partir de todas as nossas instituições de ensino, das nossas casas publicadoras, dos nossos sanatórios. O povo de Deus por toda parte deve ser estimulado a cooperar na grande e grandiosa obra representada pelas mensagens dos primeiro, segundo e terceiro anjos. Esta última advertência dada aos habitantes da terra deve fazer com que os homens vejam a importância que Deus atribui à sua santa lei. A verdade deve ser apresentada com tanta clareza que nenhum transgressor, ao ouvi-la, deixe de reconhecer a importância da obediência ao mandamento do sábado. O propósito das nossas instituições. O propósito de Deus ao dar ao mundo a mensagem do terceiro anjo é preparar um povo que se mantenha fiel a ele durante o juízo investigativo. É com esse propósito que estabelecemos e mantemos as nossas casas publicadoras, as nossas escolas, os nossos sanatórios, restaurantes saudáveis, salas de tratamento e fábricas de alimentos. Esse é o nosso objetivo ao levarmos avante todas as linhas de atuação na causa. Escolas. É essencial uma preparação completa. O terceiro anjo é representado a voar pelo meio do céu, mostrando que a mensagem deve ir por toda a extensão e largura da terra. É a mais solene mensagem que já foi dada a mortais, e todos os que pensam ligar-se à obra devem primeiro sentir que necessitam de educação, da mais completa preparação. Devem ser feitos planos e desenvolvidos esforços para o aperfeiçoamento dos que anseiam entrar em qualquer ramo da obra. O propósito das nossas escolas. Quando a verdade para os últimos dias chegou ao mundo, na proclamação das mensagens dos primeiro, segundo e terceiro anjos, foi-nos mostrado que, na educação dos nossos filhos, deveria ser introduzida uma ordem de coisas diferente, mas demorou muito tempo até compreendermos as mudanças que deviam ser feitas. A nossa obra é de reforma, e é desígnio de Deus que, através da excelência do trabalho feito nas nossas instituições de ensino, seja chamada a atenção do povo para o grande e final esforço para salvar os que estão a perecer. O padrão de educação nas nossas escolas não deve ser rebaixado. Deve ser cada vez mais elevado, muito acima do nível em que agora está, mas a educação dada não se deve limitar apenas a um conhecimento tirado dos livros. O estudo desses livros, por si só, não pode proporcionar aos alunos a disciplina de que necessitam, nem comunicar verdadeira sabedoria. O objetivo das nossas escolas é providenciar lugares onde os membros mais jovens da família do Senhor possam ser educados de acordo com o seu plano de crescimento e de desenvolvimento. A mensagem do terceiro anjo, a grande verdade decisiva para os nossos dias, deve ser ensinada em todas as nossas instituições. Deus pretende que, por meio delas, seja dada essa advertência especial, e que brilhantes raios de luz resplandeçam no mundo. O tempo é curto. Estão sobre nós os perigos dos últimos dias e devemos vigiar e orar, estudar e dar ouvidos às lições que nos são apresentadas nos livros de Daniel e Apocalipse. Teremos de comparecer diante de juízes,
para respondermos pela nossa lealdade para com a lei de Deus e para darmos a conhecer as razões da nossa fé. E os jovens devem compreender essas coisas. Devem conhecer o que vai acontecer antes do encerramento da história da Terra. Essas coisas têm a ver com o nosso bem-estar eterno, e professores e alunos devem dar-lhes mais atenção. Pela pena e pela voz, deve ser comunicado o conhecimento que será como alimento no tempo certo, não só para os jovens, mas também para os de idade madura. Em cada caso deve ser tomada a grande decisão, se receberemos o sinal da besta e da sua imagem, ou o selo do Deus vivo. E agora, quando estamos no limiar do mundo eterno, o que pode ser de tanto valor para nós como sermos encontrados leais e fiéis ao Deus do céu? O que é que devemos apreciar mais do que a sua verdade e a sua lei? Que educação pode ser transmitida aos alunos nas nossas escolas que seja tão necessária como conhecer o que dizem as Escrituras? Casas publicadoras. As casas publicadoras também são representadas pelo anjo. Nunca nos esqueçamos de que estas instituições de publicações devem cooperar no ministério dos delegados do céu. Estão entre os agentes representados pelo anjo a voar pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo, com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Apocalipse 14, versos 6 e 7. Casas publicadoras, levantem a bandeira. O grande e maravilhoso trabalho da última mensagem do Evangelho deve ser levado avante agora como nunca o foi antes. O mundo deve receber a luz da verdade através de um ministério de evangelização da palavra nos nossos livros e revistas. As nossas publicações devem mostrar que o fim de todas as coisas está perto. É-me ordenado dizer às nossas casas publicadoras: levantem a bandeira, levantem-na mais alto. Proclamem a mensagem do terceiro anjo, para que ela possa ser ouvida por todo o mundo. Que se veja que aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus, e a fé de Jesus. Que a nossa literatura dê a mensagem em testemunho a todo mundo. Inclui as publicações. As obras dos folhetos e missionárias são partes importantes da mensagem do terceiro anjo. Os distribuidores devem ir a diversas partes do país. A importância destes trabalhos é plenamente igual à do ministério. O pregador vivo e o mensageiro silencioso são ambos necessários para a realização da grande obra que temos diante de nós. Apresentem a mensagem com argumentos breves e conclusivos. A mensagem do terceiro anjo envolve mais do que a mente finita do homem compreende. A terra deve ser iluminada com a sua glória. A verdade deve ser publicada muito mais extensivamente do que tem sido até agora. Deve ser definida em linhas claras, diretas, diante do povo. Deve ser apresentada com argumentos breves e conclusivos, e devem ser feitos planos para que, em cada reunião em que a verdade foi colocada diante das pessoas, esta possa ser seguida pela distribuição de folhetos e de panfletos. As revistas de saúde podem fazer um trabalho especial. As pessoas têm uma triste necessidade da luz que brilha das páginas das nossas revistas de saúde e temperança. Deus deseja usar essas revistas como meios por intermédio dos quais flashes de luz vão atrair a atenção das pessoas e fazer com que elas deem ouvidos à advertência da mensagem do terceiro anjo. As nossas revistas de saúde são instrumentos no campo para fazerem uma obra especial na disseminação da luz que os habitantes do mundo devem ter neste dia de preparação de Deus. Elas exercem uma influência enorme nos interessados na saúde e temperança e na reforma da pureza social, e farão grande bem na apresentação destes temas ao povo de maneira adequada e na sua verdadeira luz. Instituições de saúde e obreiros dessa área. Os princípios de saúde foram dados para preparar um povo para o regresso de Cristo. Foi-me mostrado de novo que a reforma da saúde é um ramo da grande obra que deve preparar um povo para a vinda do Senhor. Está tão intimamente ligada à mensagem do terceiro anjo como a mão está ligada ao corpo. A lei dos 10 mandamentos tem sido encarada com ligeireza pelo homem, mas o Senhor não virá punir os transgressores dessa lei sem primeiro lhes enviar uma mensagem de aviso. O terceiro anjo proclama essa mensagem. Se os homens tivessem sido sempre obedientes à lei dos 10 mandamentos,
praticando na sua vida os princípios desses preceitos, a maldição da doença que agora inunda o mundo não existiria. Deixar clara a lei natural e motivar a sua obediência é a obra que acompanha a mensagem do terceiro anjo para preparar um povo para a vinda do Senhor. Uma obra especial ligada às mensagens dos 3 anjos. Os que tiveram o privilégio de ouvir a verdade devem dar à trombeta um som certo na proclamação da mensagem do terceiro anjo, a qual envolve tudo o que está incluído nas primeira e segunda mensagens. Áreas especiais de trabalho devem ser assumidas e postas em prática, como a obra médico-missionária. Este trabalho deve ser realizado em ligação com a mensagem do Evangelho para este tempo. A reforma da saúde deve destacar-se mais proeminentemente na proclamação da mensagem do terceiro anjo. Os princípios da reforma da saúde encontram-se na Palavra de Deus. O Evangelho da saúde deve estar firmemente ligado ao ministério da Palavra. É desígnio do Senhor que a influência restauradora da reforma da saúde seja parte integrante do último grande esforço para proclamar a mensagem do Evangelho. A mensagem da saúde é uma cunha de entrada para o Evangelho. Quero dizer que a mensagem do terceiro anjo é o Evangelho, e que a reforma da saúde é a cunha por meio da qual a verdade pode entrar. Não devem existir declarações abruptas de qualquer fase da nossa verdade, mas a verdade tal como é em Jesus deve ser pregada, e todo o brilho e resplendor especial do sol da justiça devem ser introduzidos no Evangelho. Quando corretamente realizada, a obra da saúde é uma cunha-entrada que fará uma abertura para que outras verdades encontrem entrada para o coração. Quando a mensagem do terceiro anjo for recebida na sua plenitude, será dado à reforma da saúde o seu lugar nos conselhos da conferência, no trabalho da igreja, no lar, à mesa e em todos os planos caseiros. Então, o braço direito trabalhará para servir e proteger o corpo. O Senhor deseja que a sua igreja seja um corpo perfeito, não todo braços, não todo corpo sem braços, mas corpo e braços juntos, todos os membros trabalhando como um grande todo. Assim como o braço direito está ligado ao corpo, também a reforma da saúde e a obra médico-missionária estão ligadas à mensagem do terceiro anjo, e devem trabalhar eficazmente, como o braço direito, para a defesa do corpo da verdade. Preconceito removido através do Ministério da Saúde. Muito do preconceito que impede a verdade da mensagem do terceiro anjo de alcançar o coração das pessoas podia ser removido, se fosse dada mais atenção à reforma da saúde. Quando as pessoas se interessam por este assunto, está, muitas vezes, preparado o caminho para a entrada de outras verdades. Se virem que somos inteligentes relativamente à saúde, estarão mais dispostas a crer que estamos corretos nas doutrinas bíblicas. Este ramo da obra do Senhor não tem recebido a devida atenção, e, devido a essa negligência, muito se tem perdido. Se a Igreja manifestasse um maior interesse nas reformas através das quais o próprio Deus está a procurar prepará-las para a sua vinda, a sua influência seria muito maior do que é agora. Deus tem falado ao seu povo, e Ele pretende que eles ouçam e obedeçam a sua voz. Embora a reforma da saúde não seja mensagem do terceiro anjo, está intimamente ligada a ela. Aqueles que proclamam a mensagem também deveriam ensinar a reforma da saúde. É um assunto que temos de entender, para estarmos preparados para os acontecimentos que estão mesmo sobre nós, e deve ter um lugar proeminente. Satanás e os seus agentes estão a procurar atrapalhar esta obra de reforma, e farão tudo o que puderem para deixarem perplexos e sobrecarregados aqueles que, corajosamente, se envolvem nela. No entanto, ninguém deve ficar desanimado com isso ou deixar de se esforçar por causa disso. O Evangelho praticado. Pelo ministério da palavra, o Evangelho é pregado, pela obra médico-missionária, o Evangelho é praticado. O Evangelho está ligado à obra médico-missionária. Nenhum deles deve ficar sozinho, preso em si mesmo. Os obreiros em cada um deles devem trabalhar abnegadamente e de forma unida, esforçando-se por salvar pecadores. A bandeira deve ser levantada e a expiação de Cristo deve ser apresentada como a verdade central e grandiosa. A obra médico-missionária é, para a causa de Deus, como o braço direito do corpo. A mensagem do terceiro anjo avança, a proclamar os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. A obra médico-missionária é o Evangelho na prática.
Todas as áreas da obra devem ser misturadas num todo perfeito, ao fazer o convite. Vinde, que já tudo está preparado. Lucas 14, verso 17. Cristo deve ser revelado nas nossas instituições de saúde. O propósito das nossas instituições de saúde não deve ser, em primeiro lugar, a dos hospitais. As instituições de saúde ligadas à obra final do Evangelho na Terra defendem os grandes princípios do Evangelho na sua totalidade. Cristo é quem deve ser revelado em todas as instituições ligadas à obra final, mas nenhuma delas o pode fazer tão plenamente como as instituições de saúde, onde os doentes e sofredores vão em busca de alívio e de livramento de problemas físicos e espirituais. Muitos deles precisam, em primeiro lugar, como o paralítico do passado, de perdão do pecado, e precisam de aprender a ir e não pecar mais. Se um sanatório, ligado a esta homenagem final, não exalta Cristo e os princípios do Evangelho desenvolvidos na mensagem do terceiro anjo, falha na sua característica mais importante e contradiz o exato objetivo da sua existência. A atenção é atraída para a mensagem por meio dos restaurantes saudáveis e das salas de tratamento. Foi-me dito que uma das principais razões para o estabelecimento de restaurantes saudáveis e de salas de tratamento no centro das grandes cidades é que a atenção de homens importantes será atraída para a mensagem do terceiro anjo. Ao notarem que esses restaurantes são orientados de maneira completamente diferente da forma como são dirigidos os restaurantes normais, homens sábios começarão a perguntar quais as razões para a diferença nos métodos de negócio, e irão investigar os princípios que nos levam a servir alimentos de qualidade superior. Assim serão levados ao conhecimento da mensagem para este tempo. O ponto de vista especial do médico. Aqueles que são médicos cristãos podem fazer um trabalho precioso para Deus como médicos missionários. Demasiadas vezes, são tantas as coisas que ocupam a mente dos médicos que são afastados do trabalho que Deus quer que eles façam como evangelistas. Que os obreiros médicos apresentem as importantes verdades da mensagem do terceiro anjo do ponto de vista especial do médico. Médicos consagrados e talentosos podem conseguir ser ouvidos nas grandes cidades, em ocasiões em que outros homens fracassariam. Quando os médicos se unem aos ministros na proclamação do Evangelho nas grandes cidades do nosso país, os seus trabalhos combinados terão como resultado influenciar muitas mentes a favor da verdade para este tempo. São incontáveis as oportunidades do médico para divertir os impenitentes, para animar os desconsolados e desesperados e para receitar coisas que favoreçam a saúde da mente e do corpo. Quando, assim, instrui as pessoas nos princípios da verdadeira temperança, e, como guardião das almas, aconselha aqueles que estão mental e fisicamente doentes, o médico está a fazer a sua parte na grande obra de preparar um povo que esteja pronto para o Senhor. É isto que o trabalho médico-missionário deve realizar na sua relação com a mensagem do terceiro anjo. Obreiros médico-missionários. A necessidade do mundo hoje não pode ser plenamente satisfeita pelo ministério dos servos de Deus que foram chamados a pregar o Evangelho eterno a todas as criaturas. Embora seja bom que, na medida do possível, os obreiros evangélicos aprendam a ministrar as necessidades do corpo e as da alma, seguindo, assim, o exemplo de Cristo, no entanto, não podem passar todo o seu tempo e gastar as suas energias a aliviar os que necessitam de ajuda. O Senhor ordenou que os que pregam a palavra se associem aos seus obreiros missionários da área da saúde, médicos e enfermeiros cristãos que receberam formação especial na cura da doença e em ganhar almas. Combinem a obra médico-missionária com a proclamação da mensagem do terceiro anjo. Mandem para as igrejas obreiros que ponham os princípios da reforma da saúde na sua relação com a mensagem do terceiro anjo diante de cada família e de cada indivíduo. Encorajem todos a tomarem parte na obra a favor dos seus companheiros, e verão se o sopro de vida não vai voltar rapidamente a essas igrejas. A obra médico-missionária deve estar intimamente ligada ao ministério da palavra, unida à mensagem do terceiro anjo, a última mensagem de misericórdia e de advertência que deve ser dada ao mundo culpado. O trabalho da reforma da saúde deve ser unido ao Evangelho. Os dois não podem ser separados, porque Deus uniu-os. Quando essas áreas da obra forem levadas avante de forma correta, a mensagem do terceiro anjo será dada de acordo com o propósito de Deus. Tão intimamente conectada com a mensagem como o braço e a mão estão com o corpo.
Fomos instruídos pelo Senhor de que a obra médico-missionária deve ser para a obra da mensagem do terceiro anjo, o que a mão direita é para o corpo. A mão direita é usada para abrir portas através das quais o corpo pode entrar. Esta é a parte que a obra médico-missionária deve realizar. É preparar amplamente o caminho para a recepção da verdade para este tempo. Ao honrarmos o corpo, também devemos honrar as mãos que ajudam, que são instrumentos tão importantes que, sem elas, o corpo não pode fazer nada. Portanto, o corpo que trata com indiferença a mão direita, recusando a sua ajuda, não consegue fazer nada. Foi-me mostrado que a reforma da saúde é uma parte da mensagem do terceiro anjo e que está tão intimamente ligada a ela como o braço e a mão estão ligados ao corpo humano. Vi que nós, como povo, devemos avançar neste grande trabalho. Ministros e povo devem agir de forma concertada. O povo de Deus não está preparado para o alto clamor do terceiro anjo. Tem um trabalho a fazer por si mesmos, que não devem deixar que seja Deus a fazer por eles. Ele deixou esta obra para eles fazerem. É uma obra individual. Um não pode fazê-la por outro. Deus mostrou que a reforma da saúde está tão intimamente ligada à mensagem do terceiro anjo como a mão o está ao corpo. Em lugar algum se pode encontrar uma causa tão grande de degenerescência física e moral como a negligência deste assunto importante. Aqueles que satisfazem os apetites e as paixões, e que fecham os olhos à luz, com medo de verem indulgências pecaminosas que não estão dispostos a abandonar, são culpados diante de Deus. Qualquer pessoa que volta as costas à luz numa circunstância endurece o coração para desprezar a luz noutros assuntos. Qualquer pessoa que viola as obrigações morais na questão do comer ou do vestir prepara o caminho para violar as exigências de Deus relativamente aos interesses eternos. Os nossos corpos não são nossos. Deus requer que cuidemos da habitação que Ele nos deu, para que possamos apresentar-lhe os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e aceitável. O nosso corpo pertence àquele que o fez, e temos o dever de ser inteligentes relativamente aos melhores meios de o preservar da decadência. A obra médico-missionária é como o braço direito da mensagem do terceiro anjo, que deve ser proclamada a um mundo caído, e os médicos, os gerentes e os obreiros de qualquer área, ao executarem fielmente a sua parte, estão a fazer o trabalho da mensagem. Assim, o som da verdade irá a toda nação, e tribo, e língua, e povo. Neste trabalho, os anjos celestiais têm uma parte. Despertam alegria espiritual e melodia no coração daqueles que foram libertados do sofrimento, e agradecimento a Deus sobe dos lábios de muitos que receberam a preciosa verdade. A mensagem de saúde deve estar junta, mas não ser preeminente. Não deve tornar-se no corpo. Tenho sido repetidamente instruída quanto ao fato de que a obra médico-missionária deve ter com a obra da mensagem do terceiro anjo a mesma relação que o braço e a mão têm com o corpo. Sob a direção da divina cabeça, devem trabalhar unidas na preparação do caminho para a vinda de Cristo. O braço direito do corpo da verdade deve estar constantemente ativo, constantemente a trabalhar, e Deus fortalecê-lo-á. Mas não deve tornar-se no corpo. Ao mesmo tempo, o corpo não deve dizer ao braço: não preciso de ti. O corpo necessita do braço para fazer trabalho ativo e intenso. Ambos têm o seu trabalho designado, e ambos sofrerão grande prejuízo, se trabalharem independentemente um do outro. A obra de pregar a mensagem do terceiro anjo não tem sido encarada por alguns como Deus deseja que seja. Tem sido olhada como trabalho inferior, quando deve ocupar um lugar importante entre os instrumentos humanos na salvação do homem. A mente dos homens deve ser atraída para as Escrituras como o instrumento mais eficaz na salvação de almas, e o ministério da palavra é a grande força educacional para produzir esse resultado. Os que menosprezam o ministério e procuram levar avante a obra médico-missionária de forma independente estão a tentar separar o braço do corpo. Qual seria o resultado, se eles fossem bem-sucedidos? Veríamos mãos e braços a voarem de um lado para o outro, a distribuir meios sem a direção da cabeça. O trabalho ficaria desproporcionado e desequilibrado. Aquilo que Deus designou que fosse o braço e a mão tomaria o lugar do corpo todo e o ministério seria mesquinhado ou totalmente ignorado.
Isso causaria perturbação e confusão, ficando muitas partes da vinha do Senhor sem serem trabalhadas. A união que deve existir entre a obra médico-missionária e o ministério é claramente revelada no capítulo 58 de Isaías. A sabedoria e bênção para os que se empenharem na obra segundo é ali apresentada. Esse capítulo é explícito e nele há o suficiente para esclarecer qualquer pessoa que deseje fazer a vontade de Deus. Apresenta abundantes oportunidades para ajudarmos a humanidade sofredora e, ao mesmo tempo, para sermos um instrumento nas mãos de Deus para levar a luz da verdade a um mundo a perecer. Se a obra da mensagem do terceiro anjo for levada avante da maneira certa, não se dará ao ministério um lugar inferior, nem os pobres e os doentes serão negligenciados. Na sua palavra, Deus uniu esses dois ramos de trabalho e ninguém os deve separar. Devido às sempre crescentes oportunidades para ministrar as necessidades temporais de todas as classes, existe o perigo de essa obra eclipsar a mensagem que Deus nos deu para levar a todas as cidades, a proclamação da vinda de Cristo em breve, a necessidade de obediência aos mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Essa mensagem é a preocupação da nossa obra. Deve ser proclamada com grande voz e ir a todo mundo. Tanto no campo nacional como nos campos estrangeiros, a apresentação dos princípios da saúde tem de estar unida com ela, e não ser independente dela ou tomar, de algum modo, o seu lugar, nem deve esta obra absorver tanta atenção que leve ao menosprezo de outros ramos. O Senhor instruiu-nos a considerarmos a obra em todos os seus aspectos, para que possa ter um desenvolvimento proporcional, simétrico e equilibrado. Não deve ser independente. A reforma da saúde está tão intimamente relacionada com a mensagem do terceiro anjo como o braço está com o corpo, mas o braço não pode tomar o lugar do corpo. A proclamação da mensagem do terceiro anjo, os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus são o tema principal da nossa obra. A mensagem deve ser proclamada com um alto clamor e deve ir a todo mundo. A apresentação dos princípios de saúde deve estar unida a esta mensagem, não deve ser independente dela, ou, de algum modo, tomar o seu lugar. Não deve eclipsar a mensagem. Chegou o tempo em que a reforma da saúde será recebida, com a sua importância, por muitos em altas posições e em baixas posições. Mas não devemos permitir que nada eclipse a mensagem que temos de levar, a mensagem do terceiro anjo, ligada às mensagens do primeiro e do segundo anjos. Não podemos permitir que coisas mínimas nos aprisionem num pequeno círculo, onde não podemos obter acesso às pessoas em geral. Deus não aprova que façamos avançar uma área de trabalho sem prestarmos atenção a outras áreas. Ele pretende que a obra médico-missionária prepare o caminho para a apresentação da verdade salvadora para este tempo, a proclamação da mensagem do terceiro anjo. Se esse plano for respeitado, a mensagem não será eclipsada nem o seu progresso impedido. O Evangelho deve ser o poder diretor. Deus não pretende que a obra médico-missionária deva eclipsar a obra da mensagem do terceiro anjo. O braço não deve tornar-se no corpo. A mensagem do terceiro anjo é a mensagem do Evangelho para estes últimos dias. Em caso algum deve ser obscurecida por outros interesses e dar a impressão de que é uma coisa não essencial. Quando, nas nossas instituições, qualquer coisa é colocada acima da mensagem do terceiro anjo, aí o Evangelho não é o grande poder diretor. A cruz é o centro de todas as instituições religiosas. Ministrar aos não privilegiados uma parte, mas não o todo. Ultimamente, tem sido despertado um grande interesse pelos pobres e pelos marginalizados. Um grande trabalho foi começado para elevar os caídos e degradados. Isto, em si mesmo, é um bom trabalho. Devemos ter sempre o Espírito de Cristo e devemos fazer o mesmo tipo de trabalho que Ele fez pela humanidade sofredora. O Senhor tem um trabalho a ser feito em favor dos marginalizados. Não há dúvida de que é o dever de alguns trabalharem entre eles e tentarem salvar as almas que estão a perecer. Isto terá o seu lugar em conexão com a proclamação da mensagem do terceiro anjo e com a recepção da verdade bíblica. Porém, há o perigo de sobrecarregar toda a gente com este tipo de trabalho, devido à intensidade com que é efetuado. Há o perigo de levar os homens a centrarem as suas energias nesta área, quando Deus os chamou para outro trabalho.
O trabalho em favor das classes mais pobres não tem limites. Nunca pode ser terminado, e deve ser tratado como uma parte do grande todo. Dar primeiro a nossa atenção a este trabalho, quando há vastas porções da vinha do Senhor abertas para serem cultivadas e ainda não tocadas, é começar no lugar errado. Como o braço direito é para o corpo, assim é a obra médico-missionária para a mensagem do terceiro anjo. Contudo, o braço direito não deve tornar-se no corpo todo. O trabalho de procurar os marginalizados é importante, mas não deve tornar-se na grande preocupação da nossa missão. As missões no campo nacional e no estrangeiro devem ser orientadas em conexão com o ministério da palavra. A obra médico-missionária não deve ser levada avante como uma coisa separada da obra do ministério do Evangelho. O povo de Deus deve ser um só. Não deve haver separação no seu trabalho. Tempo e meios estão a ser absorvidos num trabalho que é levado avante demasiado fervorosamente numa só direção. O Senhor não mandou isto. Ele enviou os seus 12 apóstolos, e depois os 70, a pregar a palavra ao povo, e deu-lhes poder para curar os doentes e para expulsar demônios em seu nome. As duas áreas de trabalho não devem ser separadas. Satanás vai inventar todos os esquemas possíveis para separar aqueles que Deus procura unir. Não devemos ser enganados pelos seus estratagemas. A obra médico-missionária deve estar ligada à obra da mensagem do terceiro anjo, assim como a mão está ligada ao corpo, e a educação dos alunos nas áreas médico-missionárias não está completa, a menos que sejam treinados para trabalhar em conexão com a igreja e com o ministério.